Pessoal, vamos falar agora de Dom Casmurro, gente, tá? Que é a outra grande obra do Machado. No meu gosto, eu gosto mais ainda de Dom Casmurro do que Brás Cubas, embora Brás Cubas eu reconheça a, a genialidade, né? Da destruição narrativa, da destruição linear, assim, que se tinha até então. Mas Dom Casmurro, aí é puramente gosto, tá? Não tô dizendo que uma é melhor que a outra, mas eu adoro ler Dom Casmurro. Sempre quando eu tenho que ler Dom Casmurro de novo, eu vou feliz da vida. Tá? Então, Dom Casmurro é uma narrativa em primeira pessoa, né? Pelo Bentinho, este último aqui, ó. Vou botar aqui minha setinha aqui, só um pouquinho. Este aqui, ó. Ele já no estágio final, assim, da vida, na época, né? Tinha os seus 50 e poucos anos. Solitário, né? Morando numa casa imitada da sua casa de infância, de Mata Cavalos. Atualmente ele mora em Engenho Novo. E ele decide contar a sua vida, né? E ele começa pela célebre tarde de... agora eu não vou lembrar. Novembro, setembro, outubro de 1857, quando ele estava atrás da porta e ouviu o José Dias, né, o agregado da sua casa, dizendo que era tempo já de mandar o Bentinho ir logo para o seminário, né? Que era uma promessa que a mãe do Bentinho tinha feito, Dona Glória, e que ele tinha que ir logo pro seminário porque ele estava aí de namorico, né, com a vizinha, a Capitu, e que isso poderia dificultar, né, a ida dele pro seminário, né? A Dona Glória chora, imaginando tendo que separar do seu filho, mas pensa que é verdade, né? E aí ele vai contar pra Capitu. A Capitu é a vizinha dele, né? Eles têm um muro com um portãozinho de diferença, embora a família da Capitu seja mais pobre que a família do Bentinho, né? E ela, o Capitu e o Bentinho começam a tentar elaborar um plano para ele não ir para o seminário, né? Eles tentam falar com o próprio José Dias para convencer, dizendo que ele estudaria direito na Europa, se fosse possível. Eles começam a tentar mexer com o emocional do José Dias, porque o José Dias é um agregado da casa, né? Ele é um cara que mora lá mais ou menos de favor, porque ele já tinha prestado alguns serviços no passado para a família, né? Ele era médico, etc., homeopata, mas na verdade nem era, no final das contas. E eles sabem que o Zé Dias é muito ambicioso, eles tentam mexer com isso, né? E o Zé Dias até tenta, né, aos poucos, mas no Bentinho segue as lições e tal, e acaba indo pro seminário, né? Claro que no meio disso tudo tem várias cenas, uma delas, que é uma das cenas mais lindas do livro, é o primeiro beijo que ele e a Capitu acabam dando, né? Mas enfim, o Bentinho vai pro seminário, né? Então vocês estão vendo ali, ó, Juventude, né? Mata Cavalos, que é a casa deles de Mata Cavalos, na rua Mata Cavalos, e o seminário depois, onde ele acaba conhecendo Ezequiel Escobar de Souza, né? Aquele que vai ser o seu melhor amigo e tal, e com quem ele tem quase um relacionamento amoroso, assim, no sentido amistoso, né? E enfim, eles continuam mantendo o plano de tentar sair do seminário de alguma forma e tal, e inclusive quem vai dar a dica de como sair é o próprio Ezequiel. Ele disse, olha só, tua mãe fez uma promessa de entregar, né, um sacerdote a Deus com o seu nascimento, né? Porque era essa a questão. A promessa da mãe do Bentinho é porque ela já tinha perdido um primeiro filho, né? E aí ela disse, se nascer macho não, é varão, e vingar, né? Ou seja, nascer homem e sobreviver, ela entregaria um sacerdote a Deus. E aí o Ezequiel disse, tá, mas precisa ser tua? De repente, ela pode entregar o outro menino, adotar um órfão que seja, entregar como sacerdote e te liberar dessa. E aí o Bentinho fala com a sua mãe fala com o padre fala com o bispo e diz, beleza, pode ser. O Bentinho sai aos 17 anos, né, do seminário e vai para São Paulo, né, eles moravam no Rio de Janeiro, vai para São Paulo estudar direito e volta aos 22 anos como advogado formado. E vem a se casar com a Capitu mesmo, né, ali na foto ali essa fotinha aqui, ó. Certo? Eles se casam. Essas fotos são todas da série que depois eu vou comentar, tá? Se casam, tem uma vida boa. O próprio Ezequiel também sai, né, do seminário, vira comerciante e se casa com a Sancha, que é a melhor amiga do Bentinho. Olha só que coisa louca, né? Um casal de amigos aí, certo? E aí o relacionamento dos dois casais estava tudo bem. A Sancha e o Ezequiel acabam tendo uma filha, e eles dão o nome da filha de Capitolina, né? Que é o nome da Capitu, né? Em homenagem à amiga e tal. E a alegria dos casais não poderia ser melhor se não fosse a enorme dificuldade da Capitu ter filhos,
né? Mais de um ano tentando e nada da Capitu engravidar, né? E aí um dia a Capitu acaba engravidando. Claro que eu poderia dar vários detalhes aqui de coisas que o Bentinho nos conta, né? Por exemplo, tem um dia antes da Gabidu engravidar que o Bentinho, vou dar só essa para provocar, tá? Que o Bentinho chega em casa e a Capitu lhe mostra um bolo de dinheiro e o Bentinho diz: "Ué, que é isso?" Né? "Ah, eu fui guardando o dinheiro que tu me dava para comprar vestidos, fui sempre guardando um pouco e botando numa espécie de, sei lá, de poupança assim, e tal. E aí guardei tudo isso." E o Bentinho pergunta: "Ah, mas quem foi o fiador, né?" "Ah, foi o Ezequiel, ele tava agorinha mesmo aqui em casa." Né? E o Bentinho, que legal e tal, né? Ele nem chega a desconfiar disso, ele nos provoca pra gente pensar depois. Que legal, o Escobar tava aqui dando dinheiro, não sei o que e tal. Enfim, depois disso a Capitu acaba engravidando e tal. E aí eu não tô querendo que vocês tenham nenhuma impressão nem nada, tá? Mas nasce um menino e eles dão o nome de Ezequiel, né? Porque é o nome do Escobar, o primeiro nome do Escobar é Ezequiel Escobar de Souza. Certo? E já há outros planejamentos de que no futuro eles vão se casar, de que no futuro eles serão felizes para sempre, etc, etc. Né? O Ezequiel começa a crescer com algumas manias que enchem muito o saco da Capitu, né? Ele adora imitar as pessoas, imita muito o José Dias, o agregado, né? Da casa lá da Dona Glória, né? E o Escobar, ele imita muito bem o Escobar, tá? Mas aí eis que surge uma tragédia no meio do caminho aí, que é o Escobar indo nadar num mar de ressaca, né? E acaba se afogando e morre, né? E aí na hora que o Bentinho vai dar o seu discurso, né? No meio do funeral, ele olha pra Capitu e a Capitu tá lançando um olhar fixamente amoroso pro Escobar. E deixa uma lágrima cair. O Bentinho, né, acaba gaguejando, então todo mundo aplaude ele, dizendo que ele tá emocionado e tal. Mas foi um pequeno lapso de ciúmes. Mas enfim, passa. A Sancha, com o falecimento do marido, né, na condição de viúva, se muda para Curitiba, que era a família dela lá. E o Bentinho, a Capitu e o Ezequiel seguem a vida tranquilamente. Até um dia que, no meio de uma janta, a Capitu sugere que o Ezequiel tem um olhar muito esquisito. Que ela só tinha visto esse olhar num amigo do pai dela e no falecido Escobar. E o Bentinho capta só a última parte, olha para Ezequiel e diz: "Meu Deus, é igual o Escobar." E aí cada dia que vai passando ele parece que vai ficando mais igual ao Escobar, ele não consegue mais tratar o filho igual, ele não consegue mais tratar a Capitu igual, ele tá completamente neurótico achando que é o Escobar, que é filho do Escobar, meu Deus do céu e tal, e ele não consegue mais ter paz. A partir daí do livro é só drama. E aí um dia ele vai até a farmácia, compra um remédio e tal, visita a mãe, né? E aí volta para casa e nem consegue dormir, né? Ele passa a madrugada andando pela rua. E aí ele tira o remédio e bota no café e era veneno. Ele vai se matar. E ele escreve uma carta pra Capitu dizendo os motivos de que ele vai se matar, tentando jogar toda a culpa pra ela. Quando ele vai tomar o remédio, o filho, Ezequiel, entra: papai, nós vamos à missa. E aí ele tem o segundo impulso. O nome do capítulo é Segundo Impulso. E ele pensa: por que me matar? Né? E aí ele chega pro Ezequiel: Ezequiel, já tomou café? E aí: não, papai, a mamãe não sei o que. Não, então toma um gole de café, só um gole. E ele quase força o Ezequiel a tomar café. Só que o Ezequiel começa a chorar com aquela cara do pai, com aquela forçação de barra. E ele começa a beijar a cabeça do Ezequiel, meio tipo acordando do que ele tava fazendo. E aí o Ezequiel começa a dizer: papai, papai. E ele começa a repetir: eu não sou teu pai. E a Capitu entra nisso e tal. E os dois começam a brigar. E ele diz: tu sabe, eu não sou o pai de Ezequiel, não sei o que. E aí a Capitu: meu Deus, nem os mortos escapam dos seus ciúmes e tal, blá blá blá. E aí quando Ezequiel entra de novo: mãe, vamos pra missa. Os dois olham pra Ezequiel e olham pra foto do Escobar que eles tinham em cima de uma mesa e se olham. E a Capitu dá uma errada nos olhos. E aí o Bentinho diz: naquele olhar da Capitu, confessou que me traiu, né? Ele manda a Capitu, ele vai até junto com a Capitu pra Europa, né? Deixa o Ezequiel e a Capitu lá na Europa e tal, com a justificativa que eles foram estudar. E volta para o Rio de Janeiro e tal. A mãe dele morre, o José Dias morre, ele constrói essa casa do engenho novo, idêntica à casa da infância, mostrando que ele tem profundas sintomas, né, melancólicos, nostálgicos de um passado, né, não superado, aí, de um passado feliz e tal. E anos depois ele acaba recebendo uma visita. De quem? E aí o criado dele, o escravo dele, diz, né, o nome do rapaz que está aí é Ezequiel. E ele: pode deixar entrar. E quando entra o Ezequiel com seus 17 anos, ele diz: meu Deus, era igual o Escobar do seminário.
né? E aí ele conta que a Capitu acabou falecendo e tal, né? E ele tá num projeto de arqueologia, precisava de algum dinheiro e tal, e o Bentinho se prontifica, o Bentinho que agora é Bento, né? Se prontifica a pagar isso. E aí o Ezequiel vai para esse evento de arqueologia lá pela região da Palestina e tal, só que vem a acabar falecendo, né? E o Bentinho nem se sente mal, ele inclusive vai ao teatro e depois sai para jantar e dorme muito bem, né? Meio que tipo parece que foi enterrada a sua dúvida agora, né? Enfim, e a história termina, deixa eu botar aqui, com essa conclusão meio acusativa, né? Esse é o último parágrafo do livro, né? O resto é saber se a Capitu da Praia da Glória, né, a Capitu adulta, já estava dentro da de Mata Cavalos, ou se esta foi mudada naquela por efeito de algum incidente. Né? Se a Capitu sempre foi traíra ou não. Né? Jesus, filho de Sirac, se soubesse dos meus primeiros ciúmes, dir-me-ia como no seu capítulo 9, versículo 1. Não tenha ciúmes de tua mulher para que ela não se meta a enganar-te com a malícia que aprender de ti. Então, não tenha ciúmes da tua mulher, que foi uma coisa atônica do Bentinho ao longo da vida, para que ela não aprenda essa malícia de ti e venha te enganar. Né? Então, como se a culpa da Capitu virar adúltera, né, que o Bentinho está julgando como certo, fosse do próprio Bentinho por ser um ciumento. Né? Mas ele vai dizer que não, né? Mas eu creio que não e tu concordarás comigo. Se te lembras bem de Capitu menina, hás de reconhecer que uma estava dentro da outra como a fruta dentro da casca. Né? Ele está querendo fazer referências a Capitu jovem, que era sempre muito dissimulada. Né? A Capitu sempre, quando os dois eram meio que pegos no flagra, a Capitu sabia disfarçar como ninguém. Né? E isso está muito bem retratado na cena da série da Capitu, no primeiro beijo, como o Bentinho fica... E a Capitu, mamãe, olha só o que esse cabeleireiro fez comigo. Então, o Bentinho... Então a Capitu sempre foi muito dissimulada, e ele vai usar isso como justificativa para dizer que a Capitu sempre foi uma traíra, só que na infância ela não tinha outras opções, e agora como adulto ela acabou fazendo. Mas o Bentinho era muito ciumento, muito, né, pessoal? Eu trouxe uma cena... Aí eu não sei nem se vai dar tanto tempo, que a gente já tá em 12 minutos, mas eu trouxe uma cena quando o Bentinho tá no seminário e ele pergunta como é que anda a Capitu pro José Dias, que vai visitar ele. E olha o que o José Dias diz. Tem andado alegre, como sempre, é uma tontinha. Aquilo enquanto não pegar algum peralta da vizinha que se case com ela. Tipo, ele não diz nada, ele só diz, é uma alegre, é uma tontinha, aquela tem que casar logo com alguém pra ficar uma menina séria. Olha o que se passa a cabeça do Bentinho. Em verdade, nunca pensara em tal desastre. Vivia tão nela, dela e para ela, que a intervenção de um peralta era como uma noção sem realidade. Nunca me acudiu que havia peraltas na vizinhança, variedade feitio, grandes passeadores das tardes. Agora lembrava-me que alguns olhavam para a Capitu. E tão senhor me sentia dela que era como se olhassem para mim. Um simples dever de admiração e de inveja. Separados um do outro pelo espaço, pelo destino, o mal aparecia-me agora, não só possível, mas certo. E a alegria da Capitu confirmava a suspeita. Se ela vivia alegre, é que já namorava com outro, acompanhá-lo ia com os olhos na rua, falar-lhe ia nas janelas, Ave Maria, trocariam flores. Então, agora era certo, óbvio, a alegria dela era a prova. Veja como o Bentinho cria, né, pessoal, as suas provas de que a Capitu é uma sacana. Ele é muito obsessivo. Aqui no parágrafo de baixo, quem quiser ler depois, é ele na fase adulta dizendo que continuou com seus ciúmes, pedindo para a Capitu não mostrar os braços nas festas, etc, etc. Certo? Então, ao longo da história, o Bentinho vai criando uma espécie de duplo texto, né? Onde ele vai, de um lado, evocando o passado e lançando uma acusação sobre um possível adultério da Capitu, né, com o seu melhor amigo, apresentando suas provas, a Capitu sempre foi traíra, ela olhou pro Escobar daquela forma e tal. Mas, ao mesmo tempo, o Bentinho vai traçando uma espécie de subtexto, inconsciente ou não, né, sugerindo alguns atos e circunstâncias na quais ele vai atenuando, suspendendo ou até pondo em dúvidas as provas do ponto 1. Né? O próprio ciúmes dele, né? Uma hora que ele evoca um episódio do pai da Sancha dizendo que na vida há coincidências, né? Semelhanças muito coincidentes, né? Porque ele diz que a sua esposa é muito parecida com a Capitu e o Bentinho acha que nada a ver a esposa, a mãe da Sancha parecida com a Capitu, nada a ver, né? Então ele vai atenuando suas próprias dúvidas, tá? Então aí eu trouxe, né, algumas quem quiser ler aí alguns pontos onde ele vai comprovando a Capitu traíra. E a grande pergunta que fica em pleno 2020 é: Capitu traiu ou não traiu? Responda você que viu esse vídeo, leia o livro
e se pergunte, Capitu, traidora ou não traidora?